Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. E você está chegando aqui agora, quer estudar mais física, matemática, filosofia, outros conteúdos que vão vir por aí, quer se preparar para o Enem, para concursos públicos, se inscreva no canal, ative o sininho, curta aí as nossas páginas do Instagram, do Facebook, que está vindo mais conteúdo por aí. Bom, pessoal, vamos começar então, na aula de hoje. A gente vai trabalhar um pouquinho, as duas leis aí da termodinâmica. Uma forma bem conceitual, uma forma bem introdutória. O meu nome é Leonardo e roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos começar então pela primeira lei da termodinâmica. Esse conteúdo de termodinâmica, ele é um conteúdo que vai basicamente trabalhar como as transformações gasosas, elas influenciam, elas geram consequências, quando você tem uma máquina térmica ou uma máquina refrigeradora, tá? Bom, uma máquina térmica é uma máquina que basicamente transforma calor em trabalho, tá? Então você tem, por exemplo, o exemplo clássico aí é o exemplo de uma caldeira, tá? Então você tem água confinada ali, você vai esquentar aquela água, vai gerar vapor. Aquele vapor ele vai sair com uma certa explosão, com uma certa velocidade, vai gerar uma turbina. Essa turbina que gera, aquilo já é energia, aquilo já é trabalho, tá? E aquela turbina girando, ela vai girar, aquele pistão, girando, vai girar uma turbina, vai girar uma roda de um carro, uma roda de uma máquina, o que seja, tá ok? Um trem, uma roda de um trem, tá ok? Bom, então a termodinâmica basicamente é isso. A gente tem trocas de calor que vão gerar trabalho, tá? Bom, então basicamente a gente considera uma quantidade de gás, tá ok? Que vai sofrer uma transformação e vai gerar trabalho, tá? Isso acontece tanto numa máquina térmica quanto numa máquina refrigeradora, tá ok? Bom, na máquina refrigeradora é um trabalho inverso, a proposta é de maneira inversa. Então a gente tem, por exemplo, a gente vai retirar calor de um ambiente, tá ok? E aí eu tenho o gás que está presente, seja numa geladeira, seja no ar-condicionado, que vai fazer esse trabalho para a gente. Bom, então o que diz basicamente a primeira lei da termodinâmica? Essa primeira lei da termodinâmica, ela diz respeito a basicamente um gás confinado, tá? Que está dentro desse motor, por exemplo. Tá? Então, a variação da energia interna desse gás, tá, é igual a calor menos trabalho. Esse calor, ou quantidade de calor, vai ser uma quantidade de calor que esse gás vai trocar com o ambiente. Tá, ok? E esse trabalho vai ser o trabalho que vai ser realizado pelo gás ou sobre o gás. Tá, ok? Para qualquer dúvida nessa ideia aqui de trabalho, coloquei o link aí da aula anterior, para você entender um pouco mais sobre isso. Bom, ΔU, delta, variação, U, energia interna. O que é energia interna, Léo? Energia interna, ela tem a ver, é uma energia que está associada com a temperatura, é uma energia que está associada ao grau de agitação das moléculas. Então, para eu ter energia interna, eu tenho que ter temperatura, tá ok? Só para relembrar, energia interna U vai ser o quê? 3 meios de nRT, tá? Essa aí é a fórmula da variação da energia interna, tá ok? Número de mols, constante universal dos gases. Energia interna, temperatura. Se eu tiver variação da energia interna, eu vou ter um ΔU e aqui eu vou ter um ΔT. Então, para eu ter variação da energia interna, eu preciso ter variação da temperatura. Basicamente, energia interna diz diretamente respeito à temperatura. Então, para que eu possa ver variação da energia interna, tem que haver variação da temperatura. Esse Q aqui é uma quantidade de calor, tá? Que o gás, que está confinado aí nesse motor, vai trocar com o ambiente, tá ok? E o trabalho vai ser o trabalho que é realizado pelo gás. Então, se for uma máquina térmica, esse gás vai realizar um trabalho, tá? Então, vai ter uma reação ali, talvez, de combustão, tá? Uma transformação que vai fazer mover um pistão de um motor, que vai fazer girar uma roda, que vai fazer girar uma turbina.
Então, basicamente, essa é a primeira lei da termodinâmica. É simplesmente essa equação, uma relação entre energia interna, calor e trabalho. Essa relação aqui. Tá? Algumas considerações importantes. Bom, se o meu ΔU é igual a zero, significa o quê? Significa que a temperatura não variou. Tá? A temperatura manteve a mesma. Significa que a energia interna se manteve a mesma. Bom, se a temperatura se mantém a mesma, isso só pode ser uma transformação isotérmica. Tá? Uma transformação que de mesma temperatura. Beleza? Bom, se a quantidade de calor é igual a zero, significa que não houve troca de calor com o ambiente. Ok? Significa que isso aqui é uma transformação adiabática. Ok? Basicamente é isso. Bom, eu posso ter o trabalho igual a zero também. Se eu tiver o trabalho igual a zero, aí eu não vou ter variação do volume. Então isso aqui vai ser uma transformação isovolumétrica ou isocórica, por aí vai, tá? E a gente insere esses valores diretamente aqui na equação, tá? Então, por exemplo, se o meu ΔU é igual a zero, zero é igual a calor menos trabalho, tá? Se o meu calor é zero, ΔU é igual a menos trabalho, tá? Se o meu trabalho é zero, ΔU é igual a Q, tá? É só a gente inserir esses valores aqui. Isso é muito comum aparecer aí nas questões. Então, primeira lei da termodinâmica, qualquer dúvida aí, poste nos comentários. A segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, ó, esses são vários enunciados que se tem, né, da segunda lei da termodinâmica. Eu estou colocando esse que é o mais simples e já dá para tirar conclusões aí dos próximos. Bom, a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, ó, é impossível para uma máquina térmica operando em ciclos ter todo o seu calor convertido em trabalho. Bom, o que significa isso? Uma máquina térmica, ela opera em ciclos, tá? Ela tem um ciclo e ela vai repetir aquele ciclo várias vezes no processo termodinâmico, tá? Então, é impossível para essa máquina térmica que opera em ciclos, ela transformar totalmente ou integralmente aquela quantidade de calor em trabalho. O que significa isso? Você tem uma caldeira, né, que você está esquentando, tem água ali, aquele vapor está saindo, está girando aí um pistão que está girando uma turbina. Tá? O que significa isso aqui? Significa que eu vou ter uma perda de calor para o ambiente. Então, aquele calor que está sendo gerado, e calor é energia, uma parte dele está sendo dissipada, uma parte dele está sendo perdida para o ambiente e não está sendo aproveitada no meu trabalho, para mover a minha máquina, digamos assim. Tá? Então é impossível eu ter 100% de rendimento, né, ou 100% de eficiência, né, ou 100% de aproveitamento. Basicamente é isso que diz a segunda lei da termodinâmica. Bom, pessoal, esses aqui foram os conceitos iniciais. Qualquer dúvida aí, poste nos comentários, que a gente quer saber o que você está pensando, tá bom? E até a próxima aula, galera. Um abraço.